No último vlog de abril eu te prometi La Rayuela brasileira e hoje eu cumprirei essa promessa de apresentação. Eu vou te apresentar talvez o livro pernambucano que mais apareceu visualmente nos vlogs desse ano. De todos dessa sequência foi o mais gostoso, mais prazeroso de ser lido, que de fato não foi apenas uma leitura, mas uma experiência literária. O que temos para hoje são Sanches e Dulcineias. Eu sou a Larissa Bertolino. Você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura partindo do nosso eixo central, que é o do Quixote, linkando obras, gêneros, temáticas literárias e muito mais. Mais especificamente, você se encontra no quarto episódio, na sequência de 5 autores pernambucanos, um projeto feito lá em 2018, que nós ressuscitamos agora em 2022, onde nós lemos na sequência autores desse nosso estado maravilhoso, mais lindo do país. Esse ano já apareceram Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, Jerusa Leal e hoje nós temos um autor que, além de escritor, também é um crítico literário muito importante da nossa literatura nacional e um dos mais singulares de todos de Pernambuco e do nosso modernismo no geral. Junto com Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, ele compõe um grupo dos 5 autores mais importantes da literatura brasileira no século XX. Aí você pode dizer, Larissa, você só disse 4 nomes. Eu só disse 4 e eu quero que você comente aqui embaixo quem você acha que é o 5º autor mais importante do século XX. E o último vídeo da sequência de 5 autores pernambucanos eu respondo pra você o nome desse escritor. Nascido em Vitória de Santo Antão de 1924, aqui pertinho de Recife, Osman Lins foi um pensador e crítico pioneiro, né, tanto na escrita quanto na crítica, daquilo que nós poderíamos considerar literatura vanguardista. O modernismo, enquanto grupo, não englobou tantas e todas as vanguardas possíveis. Se você nunca ouviu falar no nome de Osman Lins, pelo menos eu tenho certeza que uma das obras de teatro dele você conheceu, pelo menos a sua adaptação para o cinema, que é Lisbela e O Prisioneiro, esse filme brasileiro protagonizado pela Débora Falabella e o Selton Mello. E por que o Osman Lins, essas suas obras são tão importantes, além de serem excelentíssimos modelos de obras modernistas? O grande destaque que faz com que esse autor seja extremamente singular é que ele de fato se profissionalizou na escrita. Ele fez da carreira de escritor uma profissão, a sua manutenção de vida, além do trabalho de crítico. É muito híbrido essa relação e muitas vezes o trabalho de escritor vem sempre à frente da questão de crítico, né? De escritor de ficção. O Osman Lins, ele tinha um cuidado com os seus livros mesmo depois da publicação. O livro era feito, durante a escrita ele tinha muito requinte, muito cuidado. As edições também têm o aspecto de cuidado dele, mas depois disso, depois que passavam anos que o livro era publicado, ele continuava cuidando, reeditando e escrevendo críticas, reoxigenando as suas próprias obras. O que faz Osman Lins um dos autores pernambucanos e brasileiros mais pragmáticos da nossa história. Uma das coisas das quais o Osman Lins foi bastante pioneiro, e talvez de todas elas é a que mais me chama a atenção, é que ele foi um dos primeiros no Brasil a criticar o modo como se tratavam os livros literários na escola, né? Como se ensinava literatura como algo historiográfico, como algo simplesmente voltado para a historiografia, a sociologia da literatura, e não apresentando de fato e dando ferramentas para que os alunos absorvessem, tivessem contato com o texto literário pelo simples prazer estético. Ele criticava como esse modo controverso de tratar a literatura na sala de aula acabava destruindo toda a possibilidade de atração que o aluno teria pela arte. E se você, assim como eu, é pesquisador, toda vez que nós vamos buscar algo sobre esse conteúdo, sobre a crítica em relação ao uso ou não uso da literatura em sala de aula, o grande nome que é sempre celebrado, que é colocado como pioneiro e tudo mais, a grande reflexão sobre o tema, é o Todorov. Sim, aquele que é sempre citado como introdução à literatura fantástica. Ele tem alguns textos, tem um trabalho interessante sobre isso, só que o Osman Lins é pioneiro porque ele escreveu muito antes do Todorov sequer conceber as ideias sobre a relação educação, sala de aula e literatura. E isso fica detalhado
de modo prático, retomando a palavra que define o Osman Lins como pragmático, em Avalovara. Toda essa sua relação do prazer estético literário vai ser muito explícito aqui. Nós encontramos nesse texto muitos deleites estéticos. Inclusive, é um desafio pós-exercício, da mesma forma que o Osman Lins ele continuava ali reeditando, reescrevendo, colocando notas, enxertos sobre o seu texto. Nós, enquanto leitores, somos convidados a estar revisitando sempre essa obra, para concentrar mais, para ver por outros vieses, ver outras estéticas e acabar encontrando vários novos prazeres diversos que nós encontramos ao ler esse texto. Nessa obra é possível ver detalhadamente esse conflito ou esse jogo entre os Osman Lins, autor, escritor, narrador, e o Osman Lins, crítico, não só literário, mas especialmente crítico cultural, da nossa cultura popular brasileira, alta cultura brasileira, por tudo aquilo que nos constitui enquanto seres únicos, enquanto sociedade brasileira, sim, batendo um pouco naquilo que nós consideraríamos de antropofagia. Parece-me que o Osman Lins ele vai um pouco além disso. Uma coisa interessante para entender a Avalovara é a gente voltar lá para a ideia de gênero literário. Nós teríamos dentro das narrativas o conto, que restringe ali a uma narrativa, um foco literário, as novelas, que teriam um pouquinho mais de focos, de conflitos, e os romances, que seriam as obras onde haveriam diversos, distintos conflitos narrativos, enfoques narrativos na obra. No entanto, o Osman ele sempre tratou tudo que ele escrevia por conto. Não importa se de acordo com a crítica especializada fosse considerado romance, na sua percepção, não é o narrador, não é o escritor na sua constituição que vai delimitar quantos focos narrativos, quantas histórias são ali apresentadas, mas o próprio leitor, que pode absorver, às vezes, de uma mesma narrativa, mais de 3 focos. E dentro da sua obra, no geral, 3 obras se destacam nesses conflitos narrativos, nessa nova estética, nessa nova forma narrativa que o Osman Lins buscava apresentar. O primeiro deles é Nove Novena, de 1966, onde ele sim apresenta uma nova técnica de construir um foco narrativo através de símbolos, e esses símbolos se organizariam ali de forma polifônica, ou seja, através de várias vozes numa mesma narrativa. Oi, Bakhtin. Em Nove Novena não há um foco narrativo, existem vários personagens diferentes contando narrativas distintas que vão formar esse foco. Já em outra obra sua muito celebrada, A Rainha dos Cárceres da Grécia, de 1973, somos apresentados a uma figura bem brasileira. Temos uma mulher perdida nos corredores do INSS atrás de conquistar o seu benefício, o que ela está indo recorrer na justiça. E essa sensação de perdida que ela tem tanto no espaço físico quanto estrutural, burocrático, abrange vários aspectos. Lembra bastante o processo do Franz Kafka. E há um tom de voz angustiante nessa polifonia também de narrativas. Por fim, a Avalovara é uma obra também de 73 e tem o quadrado Sator como elemento estruturante dessas vozes, dessas diversas narrativas que vão formar um ou mais focos nesse texto. Lembra do jogo da amarelinha, ou Rayuela, do Cortázar, que eu mencionei no início desse vídeo, e no vlog sobre os livros para os diferentes níveis de espanhol? Lá no Rayuela, o Cortázar ele cria várias histórias também, diversas narrativas no mesmo livro, que estão embaralhadas e podem, portanto, ser lidas em diversas formas, com diversas sequências, algumas sugeridas pelo próprio autor, inclusive dispensando os capítulos finais. Ele busca uma experiência radical da linguagem, algo que talvez seja a temática central, a busca central do Osman Lins aqui no Avalovara. E ele vai seguir a estrutura do quadrado saturniano para montar o esquema das vozes, das histórias, dos diversos textos dentro do mesmo texto que nós vamos encontrar aqui. O que acaba adicionando uma maior complexidade para a sua obra. Para entender e conseguir ter uma experiência melhor de leitura de Avalovara, nós temos que lembrar o que são palíndromos. Palíndromo é qualquer frase, palavra, que eu posso ler normal, da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, voltando, e ele terá a mesma sequência de letras, portanto,
os mesmos fonemas ou a mesma frase, as mesmas palavras em ambas as sequências. Alguns chegam até a se organizar de outras formas, sendo lido em outras ordens, também constituindo a mesma frase ou a mesma palavra. Podem ser construídos tanto com letras, como por exemplo arara, que nós lemos de trás para frente, dá o mesmo, ou luz azul, que são duas palavras e também lidas de trás para frente, acabam se tornando as mesmas, o mesmo conjunto de palavras, ou até mesmo com números, alguns mais complexos que misturam números com letras, ou símbolos e até outros registros linguísticos. Da primeira era depois de Cristo, pesquisadores vendo depois disso, perceberam que esses palíndromos, diversos tipos de palíndromos na verdade, eram considerados uma espécie de inter-relação entre a linguagem e a magia, como se o palíndromo, diferente de outras formas de frases e de palavras, pudessem possuir em si algum poder mágico, algum simbolismo maior que tivesse alguma relação com o místico, com o sagrado. E dentre todos esses palíndromos, o quadrado sato seria o mais perfeito deles, talvez o mais mágico de todos. E é em cima dele que o Osman Lins vai construir a estrutura de Avalovara. O quadrado sato seria um quadrado onde são distribuídas algumas palavras de 5 letras que, lidos na vertical, na horizontal e muitas vezes até na diagonal, formariam a mesma palavra, que em outra organização formariam paternoster, com as letras gregas, então alfa e ômega, que são símbolos também de Deus, né, o início e o fim, sendo, portanto, um símbolo e talvez uma chave para a ligação com o divino, com o Deus cristão, entre outras possibilidades de interpretação. A Avalovara vai ser montada, você vai entender por que essas minhas tags, por causa desse quadrado. Mas se você sabe o que significa Avalovara, me conta aqui embaixo, porque talvez não tenha muito a ver com esse quadrado, mas tem uma total ligação com todo esse simbolismo e com a grande sacada do Osman Lins. A história do Avalovara, pelo menos a parte central dela, se nós podemos mencionar assim, se passará nos anos 60. Pegará parte do governo do João Goulart, no momento do golpe militar em 64, governo dentro do regime do Castelo Branco. Além dessa contextualização temporal, digamos assim, nós teremos a história do Abel. Ou ainda que existam outras narrativas, o Abel é o personagem central que se apresentará em outras narrativas diferentes também aqui dentro. Nós vamos conhecer a história desse Abel com algumas mulheres, a própria história da construção, da elaboração do quadrado sato, talvez o ponto mais importante, a própria ideia e concepção, elaboração do romance em si. E aí você já entende como essas histórias, ou como parte desses períodos, eles vão se interligar. Uma dessas narrativas vai contar a história do Abel com... Sim, é uma mulher que é mimetizada, que é nomeada por esse signo, por esse símbolo, que é o símbolo sim usado em palíndromos. Não existe um termo, uma palavra para designá-lo. Também já é uma reflexão sobre a crise da representação, sobre o próprio poder e impacto da linguagem, do simbolismo na vida cotidiana das pessoas. Para você poder entender, é a esposa de um militar chamado Olavo Ayano. Esse general tem câncer. Então, a história dele também está atrelada a algumas tragédias gregas, tem muito dessa referencialidade dentro de Avalovara. Outra personagem chamada Cecília, que é hermafrodita, que também se tornará um símbolo para a linguagem, e outras mulheres. Cada núcleo, e entre aspas mesmo a palavra núcleo, porque eles não são fechados em si mesmos, vão desenvolver um tema, e cada um desses núcleos, dessas temáticas, vão ser simbolizados no livro por uma letra que está no quadrado sato. Por isso que a minha obra está toda marcadinha aqui, cada tagzinha com a letra, com cor, é onde as histórias vão parando, porque, por exemplo, nós temos aqui R, depois S, depois uma história R de novo, a sequência da história R, depois a letra O, e assim sucessivamente, sem ter uma ordem lógica necessariamente. Na letra A nós vamos ter a retratação, a descrição da relação do Abel com a Anneliese Rose e os seus romances vividos na Europa. Na letra T, a relação do Abel com a Cecília e a sua juventude vivida no interior de Pernambuco. R são os encontros do próprio Abel pela perspectiva dele, enquanto que a letra O é a mesma narrativa dos encontros de Abel só que pela perspectiva de letras E e N, que são quase nada, são muito curtos, há muito pouco dessas duas letras aqui, a vida de Abel e de
no paraíso. O que é o paraíso, você vai ter que ler a obra para entender. E então faltam duas letras, que na minha perspectiva, após ler esse livro mais de uma vez, são as letras mais importantes, mais interessantes, porque além de serem uma espécie de manual de instrução de como você poderia ler essa obra, tem os pontos mais fortes que o Osman Lins apresenta da sua reflexão sobre a linguagem, sobre o pensamento, sobre a sua proposta estética, que são a letra S, totalmente metaficcional, que vão elaborar a construção do romance, muito inspirada em um conflito, em um quadro que vai aparecer em Pompeia. Tudo isso vai ser influenciado para a construção do romance enquanto forma, mas especialmente desse romance em si. E a letra P, que é a história de um relojoeiro, Julius Hector, que elaborou um específico relógio muito importante, inclusive para a história de Abel com esse relógio, que vai talvez apresentar as mais importantes justificativas para que esse romance tenha sido escrito dessa forma. Não é de se espantar que na época a crítica não recebeu muito bem esse texto. Um lado da crítica especializada criticava o Osman Lins por não apresentar acusações, por não retratar também a ditadura. Um leitor atento percebe claramente que sim, ainda que não seja o foco principal da obra, há críticas sobre o regime autoritário do Brasil. Não só os políticos, os militares, mas em Avalovara há uma crítica aos párias, né? Há uma crítica à crítica literária e aos escritores de literatura. Talvez um dos piores artigos daquele período eram as críticas ao Osman Lins por escrever um livro não apropriado, que não seria lido, que não teria venda num país de analfabetos. Só que como um excelente modernista e como um pensador e crítico que ia além do seu tempo, Osman Lins não só escreveu uma obra muito interessante, como produziu uma pesadíssima campanha publicitária. Essa minha edição é uma edição de 1973, onde é possível ver os símbolos, tem todo um chamado estético, toda uma organização. O quadrado já é apresentado no início. Tem uma apresentação escrita por ninguém mais, ninguém menos que Antônio Cândido. Essa semana passada fizeram 5 anos que ele nos deixou. Estudar essa obra, especialmente ler especialistas sobre Osman Lins, buscar a própria escrita do Osman Lins, retratando, falando sobre a construção e elaboração desse texto, nos faz perceber como ele entendia não só a literatura de um modo muito holístico, mas como ele entendia a arte, a cultura nacional, como ele lia o povo brasileiro. O romance, né, essa nova narrativa do Osman Lins, ela busca compreender a realidade na sua completude e na sua complexidade, já demonstrando que isso não é um projeto que vá ter um objeto fechado, que vá ter uma conclusão. Faz com que a sua obra seja aberta, complexa, polifônica na sua grande essência, esteticamente assustadora, ao mesmo tempo que cativante. Nessa busca por captar a complexidade do real, Osman Lins acabava encontrando e destacando problemas que ele considerava que pertencia a algo que ele chamava de canteiro da cultura, algo que de certa forma permanece até hoje, não é apenas da sua época, porque acaba por destacar problemas da existência humana que nos perseguem desde sempre e até hoje não foram solucionados. E por mais que a estética, né, que a arte em si seja um modo onde esses problemas sejam abordados na sua maior complexidade e completude possível, eles não podem ser 100% solucionados, porque parte da sua solução ainda refere-se à parte do seu problema, que é o ser humano. E lidar com essas questões, com esse problema nessa nova narrativa, faz com que o Osman Lins refine cada vez mais o seu texto. Ler a Avalovara é entrar numa experiência estética singular da nossa literatura. Eu fiz 3 leituras. A leitura lá do teste que vocês viram, teste com exercício físico, linear, do jeito que está aqui. Fiz uma segunda leitura marcando e lendo a sequência das histórias, né, sem pular, lendo sequencialmente. E outra com uma sugestão
que alguns críticos fazem, intercalando, em que alguns pontos são lineares e outros a gente pula as partes das histórias. E ainda assim eu não considero que isso tenha sido suficiente, porque do mesmo modo que o Osman Lins ele buscava mostrar a complexidade do real dessa incompletude, essa obra ela acaba abarcando realmente isso. A mais completa quantidade de leituras, da mais profunda possível, não consegue abarcar a complexidade desse livro. Isso tem muito a dizer sobre a própria palavra Avalonvara. Se você esteve aqui e assistiu até o final desse vídeo, onde eu trouxe um pouco do resumo da estrutura, falei um pouco da crítica, muito parcamente sobre a minha experiência, uma resenha que me custou um pouco a escrever, a roteiro, devido a essa complexidade, por perceber que a leitura ainda não foi encerrada na minha cabeça. Não consegui ainda digerir todo o possível, se é que um dia alguém possa digerir todo o possível que Avalonvara nos apresenta. Pode sintetizar da melhor maneira esse texto ao seu próprio título. Avalonvara, que aparece aqui, inclusive na capa, uma palavra utilizada para designar um pássaro de 1000 penas. O que faz com que Avalonvara seja um símbolo para o próprio jogo linguístico estético que o Osman Lins desenvolve nesse texto. A relação entre ser, tempo e linguagem constrói mais de 1000 possibilidades de arte, de literatura, de existências. E aqui nós encontramos uma parte da Avalonvara, talvez da existência do Abel, da Cecília e do indivíduo ocidental que vive na modernidade. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Esta é a nossa aguardada e desafiadora resenha de Avalonvara, do Osman Lins, no 4º lugar da nossa sequência de 5 autores pernambucanos para 2022. Se você já leu Avalonvara, me conta um pouquinho, compartilhe um pouquinho da sua experiência aqui embaixo. E me diz também, se você ainda não tiver lido, qual foi a sua leitura mais desafiadora esse ano. Olha que esse ano nós lemos Grande Sertão Veredas, nós estamos lendo Por que os Sinos Dobram. Eu acredito que até agora realmente essa tenha sido a leitura mais desafiadora de 2022. Inclusive, segunda-feira nós nos encontramos para mais um episódio de Por que os Sinos Dobram. Na sexta-feira nos encontramos para conversar de modo mais informal no nosso vlog. Nesse dia, nessa semana estranha, fria, não tô nem usando vestidinho da sequência dos 5 autores, porque tá muito frio aqui. Você pode ir acompanhando esses detalhes, a construção sobre o que a gente vai falar na sexta, e que a gente já tem lido para segunda-feira lá no @garota_quixotesca. Enquanto isso, que nós possamos sair da biblioteca e ver muito além dos moinhos de vento. Valeu!